professor Francisco Matos é um homem já quase legendário, é quase uma lenda no Ceará e talvez no Brasil, até no exterior também. A autoridade máxima em farmacognosia no Brasil. Gostaria demais de ter 1% do conhecimento que ele tem. C'est toute une vie de travail de recherche dans cette vision d'un monde où la nature est créatrice et généreuse et les humains doivent s'organiser pour l'interpréter et en bénéficier. Tout ça me paraît fantastique. Um cientista, pé no chão, humano, está entendendo, de um coração imenso, ele então quis disseminar nas comunidades, fazendo as farmácias vivas, que as comunidades assumem, vão plantar, vão a cuidar e depois usam aqueles produtos com as várias receitas que ele mesmo dá. Foi isso uma coisa que identificou muitas mulheres também no trabalho com o professor Mário, aproveitando o conhecimento dela junto com o conhecimento científico, né, da universidade. Eu gostei muito dele, um bocado de planta que nós conhecemos aqui, ele conhece também. Que ele apareça muitas vezes ainda aqui para estar junto com nós. O projeto Farmácia Viva é uma resposta que o professor Matos está dando à grande dificuldade que a nossa população tem em termos de medicamentos. E representa para a população um atendimento muito melhor que deveria ser seguido por todos os municípios brasileiros, dando um exemplo, talvez, para o mundo. Farmácias Vivas, projeto do professor Matos, que acho que na década de 80 já se trabalhava com a fitoterapia no SUS. Através desse projeto dele, que o Brasil inteiro buscou elementos para implantar os seus serviços. Foi que perderam mais de 40% do seu peso. Ou porque estão clinicamente graves, ou porque têm um problema social grave. O projeto Farmácia Viva é oferecer à comunidade a possibilidade de usar uma alternativa terapêutica feita com plantas cuja eficácia e segurança já foram perfeitamente comprovadas, o que vai fazer com que esses remédios cheguem ao corpo em um custo muito baixo. Eu sou farmacêutico, nós seguindo praticamente uma tradição de 4 gerações. Nós estamos aqui no Colégio dos Jesuítas, construído aqui lá pelos anos 20, num antigo sítio de meu avô, Joaquim de Alencar Matos. Não é possível. Que surpresa foi essa? Só as coisas. É um homem que realmente ele começou pesquisando na linha farmacêutica dos produtos químicos, ele se jogou para a parte botânica natural. É uma figura altamente respeitada, porém nem sempre valorizada pelos poderes públicos, pela universidade, que não valoriza o trabalho dele, a importância. E tem a pirataria, quer dizer, o pessoal que rouba as ideias dele, também lançam os nomes, tá entendendo? É um fato. É isso mesmo? Meu bisavô, de quem eu herdei o nome, Francisco José, era cirurgião do imperador, mas ele trabalhava também com plantas medicinais. Ele colheu 2 plantas e preparou a fórmula de umas pílulas, que passaram a ser chamadas pílulas purgativas do cirurgião Matos. E o povo do sertão passou a usar isso intensamente, aceitou o nome de pílula do mato. Depois meu avô fabricou-as aqui em Baturité e seguiu-os por meu pai também, farmacêutico, que continuou fabricando essas pílulas até praticamente morrer. Fica na Travessa Joaquim Matos, 578. Fone 347-27. Aqui essa placa, ela foi colocada aqui em comemoração aos 100 anos de fundação dessa farmácia. Aqui você vê o fundador, foi Joaquim de Alencar Matos, que era meu avô, e aqui era onde ele produzia as pílulas de matos que tinha sido criada pelo pai dele. Mas está lá, ainda caracterizado pelos jacarés, aquela pequena platibanda que vai de ponta a ponta do prédio. E eles já tinham descaracterizado muito com placas da nova empresa,
Mas agora foi a decepção final, né? Transformar tudo isso em lojinhas, etc. Cobrir todo um passado que estava registrado aqui como patrimônio histórico. É muito descaso. Eu acho que meu avô e meu pai estão tremendo na cova diante desse descaso pela tradição. Patrimônio histórico mesmo? É, sim. Tombado mesmo. Meu avô, que teve uma influência muito grande sobre minha formação, ele usava prata para pratear as pílulas de matos. E um dia ele me pergunta: meu filho, que cor é a prata? Eu digo: é branca. E ele põe uma lâmina de prata muito fina contra o sol, e contra o sol a prata fica verde. Essa lição eu aprendi com ele quando eu tinha 5 anos de idade. Então, em função de todo esse passado e entrando na universidade, eu consegui participar de uma equipe multidisciplinar que foi talvez a equipe de pesquisas botânicas, químicas e farmacológicas mais duradoura e mais profunda que se formou em qualquer universidade desse país. O programa de plantas medicinais e aromáticas do Nordeste visava a identificação de plantas nativas da região Nordeste e certificar se o uso popular corresponde cientificamente ao que a planta apresenta como atividade farmacológica. 28 anos de trabalho. Mais de 3.000 óleos essenciais foram extraídos e analisados, né, de quase 1.000 espécies nativas. Nós fomos montando isso aos poucos e, de repente, nos demos conta de que praticamente toda a flora nordestina, né, todos os estados nordestinos foram vasculhados, né, mais de 400.000 quilômetros foram percorridos, né, várias teses de mestrado, várias teses de doutorado. Um acervo que hoje faz parte de um patrimônio intelectual e científico da Universidade Federal do Ceará. Le problème des savoirs scientifiques, c'est qu'ils sont souvent accaparés. Il y a assez peu de contact entre la chimie en soi, la médecine, la pharmacie. Ce qui me paraît la richesse du Ceará, c'est qu'ici ces portes sont ouvertes et que les savoirs sont décloisonnés. Eu era o elemento de ligação entre exatamente a botânica, a farmacologia e a química. Tenho saudosa memória desse tempo onde, vamos dizer, a minha capacidade física me permitia fazer tudo isso. Nessas viagens a gente encontrava muitas novidades a respeito da flora nordestina. Muitas vezes a matéria nunca tinha sido coletada por ninguém. Essas espécies foram classificadas botanicamente, extraídas e analisadas quimicamente, avaliadas farmacologicamente. O professor Matos criou este programa utilizando exatamente os dados do projeto original de óleos essenciais e plantas medicinais do Nordeste. Havia uma ansiedade muito grande de todos os profissionais, inclusive assistentes sociais, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, em aproveitar aquilo que se chama medicina tradicional com o uso de plantas. Só que todo mundo tinha medo dos riscos que poderia acontecer quando eu chego com a ideia de que essas plantas que tivessem sido estudadas dentro da universidade, elas poderiam ser usadas sem risco para a população e poderia-se fabricar medicamentos, não fabricar, mas preparar medicamentos altamente eficazes e de baixo custo. Eu consegui fazer com que o conhecimento das nossas plantas pudessem ser agora traduzidos em forma de uma coisa útil. Todas essas manifestações respiratórias que geralmente ocorrem nas crianças são rapidamente aliviadas e geralmente curadas com um xarope feito com essa planta. Feridas muito antigas são facilmente cicatrizadas com a pomada de confrei. Uma atividade antimicrobiana, principalmente contra Shigella, Salmonella e Staphylococcus. É excelente antiparasitário, principalmente contra ameba e giardia. Ce savoir théorique ait une application concrète. Et en plus, ils ont été restitués.
restituer à qui? Restituer aux usagers de base qui sont la population. 20% da população do Nordeste tem capacidade de adquirir medicamentos industrializados. 80% do povo vai buscar o medicamento no raizeiro, na rezadeira, na mesinheira, sem nenhuma informação científica nem nada. Vai, escapa porque Deus é brasileiro e escapa mesmo. Quem trouxe ela foi um padre, não sabe? Ah, sim. Ele é da Itália. Agora, essa ave se chama africana. Ele adquiriu a sementeira na África. Estava com uma sementinha. Aí o passarinho come. Ah, come, tá aí, ó. Olha aí. Ele tira e bota na boca, aí depois solta a casquinha já, não sabe? Ela embilota, pastor. Ela fica... Embilota todinha. Ela fica todo dia, quando ela diz que é o grande remédio para malária. Só essa, Eu já não conheço aí. Essa aí é o grande remédio para malária, porque ele mata o mosquito da malária. Às vezes era isso que ele queria dizer, não é? Com esse movimento, isso aí nada tem a ver com uma atividade comercial, com atividade lucrativa, vamos dizer. A farmácia viva está atendendo pessoas de baixa renda que não compram medicamento. A comercialização desses produtos exige que essas plantas sejam aprovadas pelo Ministério da Saúde. Foi examinar a lista de plantas que o Ministério da Saúde aceita, 90% dessas plantas são plantas estrangeiras. As plantas brasileiras não são ainda suficientemente estudadas, segundo o parecer deles. Hoje eu tenho uma relação de 70 plantas que podem ser seguramente utilizadas, mas não são registradas ainda no Ministério. Então eu criei um projeto de apoio social onde as pessoas poderão utilizar essas plantas dentro de um sistema que legalmente se pode considerar como pertencendo àquele grupo chamado de farmácias de manipulação. Um projeto que eu imaginei ser um projeto de apoio social, farmacêutico para as comunidades organizadas. Vai pro mato, quebra coco, oh, com tacara na cabeça, oh, quebra coco todo. A farmácia viva tem uma importância muito grande para as mulheres, porque elas vão estar conseguindo produzir, né, o próprio medicamento delas, não vão ter que estar comprando os remédios na farmácia ou se deslocando tantas vezes para poder comprar um remédio, e porque também elas vão estar conseguindo tratar de problemas mínimos, né? A gastrite, como elas... Vai pro mato, quebra coco, oh, com tacara na cabeça, oh, quebra coco todo dia pra ganhar uma mixaria, se adoece não se quer. E a gente enfrentou uma luta junto com os homens se reuniram, foram proibir derruba, enfrentaram o pistoleiro, e até que conseguimos libertar o povo. Hoje nós temos o povo livre, mas foi através de luta também. É a mulher sem marido, oh, e o peso do facão, oh, a palmeira vai caindo, ela pensa nos meninos, é uma dor no coração. Da sua forma mais simples, o projeto Farmácia Viva nada mais é do que uma horta medicinal. A comunidade entra com o terreno, com o plantio, e a Secretaria de Saúde paga à comunidade aquelas plantas que ela está fornecendo. A prefeitura então bota na oficina, faz o medicamento, parte desse medicamento volta para a comunidade e a maior parte vai para a Secretaria para a distribuição nos outros postos. Eu fico querendo ver nós. Não é um leão, mais bravo que tem no mundo. É, né? Prefeito. Você não sabe que o animal mais valente do mundo não é o leão? É o homem. É a leoa. É a mulher dona de casa, oh, sem tempo pra descansar, oh, faz almoço e faz a janta e a noite lá pra tantas, ela ainda sem deitar. Que é a nossa capela. Segredo. Quando a gente vai trabalhar com planta medicinal, é preciso que o nome realmente fique bem marcado.
E quando chega na hora das plantas, então, cada pessoa tem uma receita de planta, que essa daqui é infalível, serve para isso, certo? Você sabe o que é meu sonho? Meu sonho é que esse projeto, essa farmácia, se colocasse aqui dentro de nossa comunidade. Quais eu me levo para a gente caminhar para lá? Se isso acontecesse aqui por perto, era uma boa para nós. Se você vai numa farmácia, crê em você e melhorar, você vai piorar. Vai uma mulher grávida, passa sulfato ferroso. Vai com a dor no pé, sulfato ferroso. Vai com a dor no rim, sulfato ferroso. Quando eu vi aquela organização de 5.000 mulheres, onde os homens aparecem como pessoas que são auxiliares daquelas mulheres e não as pessoas de frente. Né? A decisão que elas são capazes de tomar a cada instante, alcançar a vitória sempre um ponto a mais a cada vez, a cada ano que passa, aquilo me deixou realmente orgulhoso até de ser brasileiro, sabe? Tudo é culpa do sistema, pois o rico não tem pena do povo trabalhador. Na realidade, eu gosto muito de trabalhar pelo social. Eu não sei se isso foi já uma questão de hábito ou uma incapacidade de entrar no sistema produtivo nacional dentro de um mundo capitalista. Eu não me preocupei também com as patentes, coisa nenhuma, mesmo porque a época que eu trabalhava protegiu muito mais aos grandes grupos do que pessoas individualmente falando. A planta que todo mundo diz que é a filha do professor Matos, ou minha mulher que disse, se essa planta fosse mulher eu já tinha te largado, hein? Que é a Lípia sidóis, ou alecrim-pimenta, né? Ou uma planta que praticamente eu descobri, praticamente eu comecei a sua domesticação. Essa planta, ela já tem alguns pedidos de patentes. Até os japoneses conseguiram uma patente sobre o uso da planta em cosmética. Eu não sei bem como a gente poderia bloquear isso ou, vamos dizer, fazer com que essas plantas, que essa patente também me envolvesse, a fim de que também parte desse lucro que está distribuído entre tantas pessoas possa chegar um pouquinho para o lado de quem teve a ideia. Je crois qu'il y a beaucoup de sympathie vers ces aspects de la préservation de la biodiversité, de la solidarité envers les populations qui vivent dans les forêts et les espèces se protègent quand on vit avec elles, quand on les connaît, quand on s'approche, quand on en a une nécessité physique, alimentaire. À côté de ce dispositif de pharmacie populaire, il doit y avoir un dispositif de production-commercialisation dans le cadre de petites entreprises coopératives qui associent de façon participative aussi les populations. Algumas dessas espécies estão ameaçadas de extinção porque muitas são consideradas pragas, né? Mas está havendo uma reação contra isso. E as pessoas estão se conscientizando de que isso é um patrimônio que não pode ser extinto. Veja esse caso específico desse óleo essencial de Lípia sidóis. Esse óleo essencial ele é único no mundo e a planta ela é única dessa região. As suas características são absolutamente diferentes de tudo que está no mercado. E hoje, graças a esse projeto, ela está sendo cultivada, foi domesticada e, sem dúvida nenhuma, não está mais ameaçada de extinção. E o que nós pretendemos fazer com todas as outras espécies que tenham esse potencial. Existem algumas plantas que inclusive são silvestres, em que elas encontradas na natureza, elas produzem muito pouco. Aí vem o espaçamento, vem a gente determinar em que época do ano é melhor ser plantada, que tipo de adubação ela pode receber organicamente, qual a quantidade de água, sem que isso afete de forma nenhuma seu princípio ativo. E nós conseguimos transformar esse arbusto da caatinga numa planta cultivável. Só nós detemos a tecnologia de produção dessa planta em larga escala. O Nordeste é o único lugar onde se deve plantar essa planta no mundo. E estamos partindo, nesse momento, para venda do óleo essencial dessa planta para uma empresa norte-americana que vai usar esse óleo essencial na confecção de cosméticos nos Estados Unidos.
botaram na lista de homenageados, né? Eu não sei nem que tipo de homenagem, sei que vão entregar um diploma, alguma coisa. Nós apresentamos para discussão à sociedade a proposta de Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos. Está no Conselho Nacional de Saúde para que ele se transforme, seja aprovado, seja transformado em lei. E a gente acredita que os fitoterápicos realmente poderão assistir grande parte da nossa população de uma maneira viável, econômica e tirar esse país da situação que ele está. Só aquela peneirinha d'água bem fininha, é para não gastar muita água. Alvariço, lava, põe açúcar, mel ou rapadura, fecha e chupa como se fosse uma pastilha. Talvez eu tenha nascido para ser professor, porque foi uma atividade que me encantou a vida toda. Descobri logo no começo que a maior parte das palavras que a gente diz as pessoas não entendem. E em função disso, como a minha missão era me fazer ser entendido, eu consigo adaptar todo o meu linguajar a eles, para que eles possam me entender. Eu me habituei, o professor acabou se tornando quase que um apelido para mim. Vocês não vão precisar saber trabalhar com esses aparelhos, nem conhecer todos esses processos que a gente usa para estudo, mas precisam saber que esse processo existe. De forma que quando a informação chega na farmácia viva, atrás dessa planta, tem um mundo de estudos, de informações, de trabalhos, que elas só são diferentes do remédio que está na prateleira da farmácia pela embalagem. É contemplação do amor. Manda contemplar a natureza toda como ela é. As flores, os pássaros, tudo contempla o amor, tá entendendo? Descobre Deus que grita através das flores, através do amor. E a flor é um sorriso de Deus na natureza, claro. Você entra em oração sem querer, não é isso? É isso, tá vendo? Maravilhoso, hein?